Glórias a Deus. Meu coração se encheu de alegria vendo as músicas que o Ministério de Louvor cantou, maravilhosas. Lembrou-me toda a minha trajetória servindo ao Senhor. E ouvir essa canção do cantor cristão encheu meu coração de paz e de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Passei a noite toda com febre, hoje também, mas resolvi vir trazer uma palavra do Senhor para vocês e não me arrependo de estar na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome de Deus. Já que o Josivan cantou, então eu vou me atrever a cantar, mesmo não tendo voz e com a garganta inflamada. Porque se Deus abençoou a vida do Josivan, vai abençoar a minha também. Em nome de Jesus, glórias ao Senhor. Eu e ele estamos disputando aqui para ver quem canta pior. Mas ele é corajoso. Eu digo sempre isso para ele. Você é um homem corajoso. Parabéns. Porque eu nunca teria coragem de comandar o coral. Mas ele comanda. Mesmo sem toda aquelas habilidades vocais. Mas ele é a pessoa certa para comandar o coral da Igreja Morada do Espírito. E eu sou fã de carteirinha do coral da Igreja Morada do Espírito. Ano passado, lá na festa da Uninefra, não foi o coral da igreja que cantou. Todo mundo comentou lá, falou um monte de coisa. Aí eu disse assim, porque eu sei que quando vocês vão, vocês fazem realmente a coisa abençoada. Irmão, vamos colocar aquele playback que eu mandei para a irmã Marlene. Aí você apaga a luz para ninguém me ver. Amém? Isso, para ninguém me ver. Aí eu fico aqui só estimulando os irmãos, vendo aqui no coral, o telão, a letra. Mas tem tudo a ver com esse momento que vamos falar sobre a obra do Senhor. E essa canção eu escutei no carro junto com a minha filha e me trouxe muita paz. Eu disse assim, se der certo, eu vou cantar domingo que vem. Aí eu tinha desistido, porque eu estava com a garganta inflamada e tudo, mas o Josivan me animou, junto com os irmãos aqui do coral. Parabéns a todos vocês, em nome de Jesus. Então que esta canção possa abençoar a sua vida também. Vamos cantar junto com o pastor? Usa-me, de Aline Barros. Amém? Vamos lá. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que hoje eu possa ser o farol, que eu possa ser usado a fonte, que eu possa ser usado com uma seta que atinge o alvo, uma flecha usada por Deus para lhe trazer uma mensagem a serviço do Rei. E eu quero começar lendo um versículo para você. Você não precisa abrir, só precisa fechar seus olhos. E diz assim: pois nós somos feitura dele, somos obra dele, ele que nos criou, criados em Cristo Jesus para a boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Você e eu fomos criados para servirmos ao Senhor. E o diabo todos os dias tenta fazer com que você perca essa essência e queira tirar você dos planos do Senhor. Minha irmã me enviou um vídeo e eu queria passar esse vídeo agora, que eu acho que cabe muito bem no início desta pregação. Peço que os irmãos me ajudem. Glórias a Deus. Preste atenção na mensagem. Podemos impedir os cristãos de irem à igreja. Não podemos impedi-los de lerem a Bíblia e conhecerem a verdade. Não podemos nem mesmo impedi-los a ter um relacionamento mais íntimo com o seu Salvador. E uma vez que eles conseguem essa intimidade com Jesus Cristo, o seu Salvador, nosso poder sobre eles está quebrado. Não temos mais condições de dominá-los ou distraí-los. Por isso, vamos deixá-los irem às suas igrejas, vamos deixá-los com suas reuniões, vamos deixar eles organizarem os seus almoços e os seus jantares. E vamos lhe roubar o que eles têm de precioso: o tempo. Sem tempo, eles não conseguirão mais desenvolver esse relacionamento com Jesus Cristo e dessa maneira estarão fragilizados. E como faremos? O que eu quero que vocês façam é o seguinte: roubem-lhes esse tempo. O tempo de maneira que não consigam desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo. Quero que vocês criem cartazes chamativos, mantenham-nos ocupados com coisas fúteis e inúteis da vida. Façam com que eles gastem cada vez mais, a pedir emprestado e se atolarem em dívida. Persuadam suas esposas a trabalharem e os maridos a trabalharem 6 a 7 dias por semana, de 10 a 12 horas por dia. Nessas jornadas não sobrarão tempo para que eles desenvolvam relacionamento com seus filhos. Muito em breve, quando suas famílias estiverem fragmentadas e seus lares não oferecerem mais um lugar seguro, de refúgio,
para que eles possam se refugiar das pressões do trabalho. Dessa maneira, eles não terão mais paz e não conseguirão mais ouvir a voz do Espírito Santo, aconselhando eles nos momentos difíceis. Quero que vocês encham as mesinhas de centro com revistas, jornais. Mantenham lindas e delgadas modelos na TV e nas revistas. Façam com que os maridos pensem que a beleza externa é o que importa. Dessa maneira, elas não poderão mais dar o amor para os seus maridos, o amor que eles necessitam. Muito em breve, eles procurarão fora dos seus lares. E isso, com certeza, vai destruir as famílias rapidamente. Dê-lhes Papai Noel para que esqueçam o verdadeiro sentido do Natal. Deem para as crianças coelhos da Páscoa, para que elas nem saibam que Jesus ressuscitou e que não entendam o poder dele sobre o pecado. Quero que até mesmo quando eles estiverem se divertindo, seja feito de maneira demasiada, para que quando voltem para os seus lares, eles estejam totalmente exaustos e indispostos para irem à igreja. Mantenham-os de tal modo ocupados que não tenham tempo para caminhar junto à natureza e refletir sobre a obra do seu Criador. Mesmo quando eles forem para a igreja, quero que vocês os envolvam em mexericos e fofocas, para que quando saiam de lá, saiam com suas consciências pesadas, que não tenham atenção no culto, nem as palavras que forem ditas lá. Encham as vidas deles com tantas causas nobres a defenderem, que não tenham tempo mais para buscar Jesus e o seu poder, sacrificando suas saúdes e a vida de suas famílias para defenderem suas vidas fúteis. Isso vai funcionar. Senhor, que esta palavra que vai ser dita agora possa tocar os corações de todos aqueles que estão aqui e que o Senhor fale diretamente com eles na revelação da Tua palavra e que eles possam sair daqui edificados em nome de Jesus. Toda voz estranha, todo pensamento estranho, toda seta do maligno caia por terra em nome de Jesus. Portas adentro, santidade ao Senhor. Aqui, Deus, cubra o teu povo com o teu manto e põe, Deus, ó Pai, o teu fogo para que nenhuma praga do inferno possa chegar aqui. Ó Deus, que eles possam ser ministrados, abençoados e edificados em nome de Jesus. Amém. A serviço do Rei. Realmente, o diabo tem feito de tudo para nos impedir de chegar ao trono da graça de Deus. E eu queria que vocês pudessem abrir a palavra de Deus comigo no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nos traz a revelação do encontro de Isaías com o trono do Senhor. Uma visão fantástica, maravilhosa, que encontramos nessas Sagradas Escrituras, no livro 6, capítulo 6 do livro de Isaías, o verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Pode passar aí, tá, irmão? Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E chamavam uns para os outros dizendo, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Podemos repetir esse versículo junto? Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias ao Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Isaías nasceu entre 700 e 750 anos antes de Cristo. Serviu em Israel, principalmente no reino de Judá. Ele veio a presenciar o seu ministério se desenrolar durante 40 a 60 anos. Foi um dos que mais profetizou a serviço do rei. Por muitos e muitos anos ele fez a obra do Senhor. Desde o tempo do rei Uzias, como ele mesmo disse, foi no tempo do rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, ele passou por todos esses reis, inclusive Ezequias foi aquele que ficou enfermo e recebeu uma palavra de cura, que ainda iria viver muito tempo mais, e o seu filho Manassés, do qual, por ingratidão, veio matar o rei, o profeta Isaías. Foram 5 reis, no qual Isaías esteve à frente deles, profetizando, orientando, até que um deles resolveu matar o profeta. Isaías era casado e nós não sabemos o nome dela, só sabe que ele direcionava ela como a profetisa. Ele dizia: a profetisa. Então a gente supõe que ela caminhava junto com ele, no mesmo ministério. Ela também profetizava, não só pelo fato de ser mulher de um profeta, mas ele a considerava assim, a profetisa. E juntos eles tiveram 2 filhos, tá bom? O nome do primeiro se chamava Um Resto Volverá. Bonito nome, né? Um Resto Volverá. E o segundo chamava Rápido Desposo, Presa Segura. Olha que nome, né? É difícil de falar, difícil, mas todos os 2 eram nomes proféticos, que ele mesmo colocou no nome do seu filho, que representava o tempo de Israel. O primeiro, quando diz o resto volverá, falava sobre as dificuldades que o Israel passaria, mas que um dia o povo voltaria para aquela terra, para viver as promessas de Deus. Por isso o nome do filho dele foi Um Resto Volverá. E o segundo falava Rápido Desposo, Presa Segura. Mostrava que mesmo nas dificuldades, Deus não abandonaria os seus filhos, e que mesmo as dificuldades, essas nações que invadiram Israel seriam punidas, e um dia o povo de Deus voltaria para estar ali naquela terra, a terra que Deus prometeu, Deus voltaria a dar para aquele povo. Quando eu vejo o nome dos filhos de Isaías, eu me lembro quando Natalino começou a namorar a Natalina. Aí todo mundo achava engraçado, né? Natalino e Natalina, né? Como é que vai encontrar 2 pessoas com o mesmo nome, né? E quando ela engravidou, a gente achava que o filho se chamava Natal. Por quê? Natalino, Natalina e Natal. Mas não foi, né? Não foi assim. Isaías era da linhagem real, tá bom? Ele não era qualquer pessoa, tá bom? Ele era da linhagem real. Ele era de uma família importante. Ele era filho de Amós. Era um homem culto, iletrado, mas ele vivia uma vida desregrada, uma vida sem nenhum tipo de regra. Ele participava normalmente da igreja, normalmente dos cultos, mas ele não tinha um verdadeiro compromisso com Deus. É verdade, muitas vezes viemos à igreja e não temos esse verdadeiro compromisso. Mas isso tudo mudou quando ele teve um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glórias ao Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que chegará o tempo da epifania, o tempo que você vai ter um encontro com Deus. Deus falará face a face com você, mudará a tua sorte, mudará a tua direção, e você passará a servir a Deus de todo o seu coração. Glórias ao Senhor. Eu profetizo isso. Você não será mais dono de si, você não servirá mais ao homem, servirá a Deus em primeiro lugar. Amados irmãos, servir a Deus não é fácil. Eu falo isso para vocês por experiência própria e pela leitura da palavra do Senhor. Quando Isaías teve esse encontro com o rei,
Depois tudo mudou, ele passou a ser um homem obediente, um homem purificado, onde a sua boca já não falava coisas impuras, onde a sua vida era direcionada à presença do Senhor. Mas, durante todo esse tempo, ele teve a convicção, uma fé inabalável, e uma convicção na santidade ao Senhor. Por isso que então, ele revela tanto sobre a essência de Deus, sobre as maravilhas do Senhor. A ele foi revelado a vida de Jesus Cristo. Dizem que o seu livro é uma mini Bíblia, tem 66 capítulos, um capítulo para cada livro da Bíblia. Nunca se falou tanto sobre a vinda de Jesus Cristo, a sua vida sobre a face da terra, a sua morte e a sua ressurreição, 750 anos antes de Jesus nascer. Isaías já sabia quem era Jesus. A intimidade com Deus era incrível, mas ele também foi muito combatido. Por conta dessa intimidade e dessa dedicação exclusiva ao Senhor, ele foi extremamente combatido. Eu me lembro que uma vez Isaías teve que andar nu durante 3 anos. Deve ser agradável, mas Deus mandou, ele obedeceu, porque mostrava para Israel como um ato profético a sua vergonha e tudo aquilo que ele passaria. Ora, ele enfrentou muitas dificuldades, mas naquele dia em que ele viu a glória do Senhor, ele teve a convicção de que a vida dele era do Senhor. Ele estava a serviço do rei. Profetizou até o fim no reino de Judá. Confrontou muitos reis, falando a verdade para eles, direcionando e lembrando que o Senhor é o dono do caminho, e o caminho nós devemos andar em Jesus Cristo nosso Senhor. Até que Manassés deu fim à sua vida. Dizem que ele foi cerrado ao meio. Nós não temos base bíblica, apenas livros fora da Bíblia que falam desta morte horrenda. Sim, Manassés, filho daquele homem que iria morrer, e que Isaías ajudou e profetizou sobre a vida dele. Sim, Manassés era para ter uma vida totalmente destruída, mas foi ajudado pelas orações de Isaías. Infelizmente virou as costas e mandou matar o profeta. Sim, Isaías, todo Isaías e todo aquele que aceita o convite para entrar e caminhar e servir ao Senhor, será perseguido. Saiba disso. Mentirão, te acusarão, se levantarão contra você. Todo aquele que quer servir ao Senhor, haverá isso. Mas não é motivo de você desistir. Você será perseguido, combatido e até ferido, mas nunca será desamparado. Nunca você será destruído. Sabe por quê? Porque você está a serviço do rei. E o rei é quem cuida de você. O rei é que faz morada em você. E a Bíblia diz que é por essa morada que Deus batalha. E todo aquele que se levantar contra a morada do Espírito, que é você, Deus o destruirá. Glórias ao Senhor. Na Bíblia nós temos muitos serviços, mas a Bíblia deixa claro que nós só devemos servir ao Senhor com alegria. Pode passar, irmão. Com alegria. Não podemos servir ao Senhor com tristeza. Não devemos servir ao Senhor por obrigação. Deveríamos servir ao Senhor sempre com alegria. Servir ao Senhor com alegria é o que está no Salmo 100. Glórias a Deus, porque é o serviço do Senhor que me faz feliz. Um dia o filho de Salomão, ele deixou de servir a Deus com alegria. Pode passar, irmão, por favor, para mim. Essa história está lá no livro de Crônicas, capítulo 12, verso 8. No livro todo de Crônicas, capítulo 12, Roboão toma uma iniciativa de deixar o serviço do Senhor. Salomão tinha entregado para ele o reino, mas ele começou a se aconselhar com pessoas estranhas. Sabe quando a gente começa a se aconselhar com pessoas estranhas? E aí tem pessoas estranhas, elas só levam o conselho errado para a gente. Fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, a pessoa só te ensina coisa ruim.
Ela não consegue, porque é na palavra de Deus que o crente é direcionado. Então esses conselheiros de Roboão acabaram desviando o caminho, e Roboão seguiu esse caminho, ao ponto de Deus dizer: você vai perder seu reino, você vai perder seu reino. E o profeta acabou avisando Roboão. Roboão ficou muito triste com isso e se arrependeu, ele e toda a sua turma. Deus disse assim: por causa do teu arrependimento, eu te darei a paz e a misericórdia, porém terá consequência essa sua atitude, porque você deixou de me servir e passou a servir outros deuses. E aí então, em segundo livro de Crônicas, capítulo 12, verso 8, diz assim: serão os seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Sisag era o rei do Egito e cercou Israel, e acabou Roboão perdendo a sua força e se tornando servo do reino do Egito. Só para ele entender, como diz na palavra: vocês saberão a diferença entre me servir e servir o homem. Porque há uma grande diferença entre servir a Deus e servir ao homem. O homem não tem misericórdia, o homem não consegue ter misericórdia, o homem só quer lhe explorar, o homem só quer sugar de você. Mas o Senhor Deus, quando você resolve servi-lo, você encontrará paz, misericórdia, consolo e prosperidade. Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer para o homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe e ao fim de dar àquele que agrada a Deus. Deus fala assim: quando você serve ao Senhor, Ele vai lhe dar em abundância, mas para o pecador ele vai dar trabalho, e aí você vai trabalhar dia e noite, você vai ajuntar, e no final não vai ter nada, e o que você tem ainda vai ser dado para aquele que serve ao Senhor. Engraçado, irmão, que quando a gente não sabe disso, a gente acha que quanto mais a gente se envolver no trabalho, mais a gente conseguir mais trabalho, a gente vai conseguir muito dinheiro e a gente vai se tornar muito rico. Mas isso aí é uma ilusão. Você trabalha, eu vejo agora, por exemplo, no imposto de renda. Quem vai declarar imposto de renda aí, levanta a mão para mim. Você já sabe como é que vai correr, né? Já sabe, tá bom? E eu quero avisar para você, irmão crente, faça o imposto de renda direitinho, tá bom? Não fraude o imposto de renda, é pecado. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você está a serviço do rei. E eu vou dizer uma coisa: todo mundo pode fazer, mas você vai cair na malha fina, porque Deus disciplina o filho que ama. Então faça direitinho as coisas, para que Deus continue lhe abençoando. Olha, irmão, já cheguei a ter 4 empregos na minha vida, 4, não vale a pena, irmão. Você só destrói a tua vida, destrói a tua saúde, destrói a tua família, e no final, tu continua pobre do mesmo jeito, porque tu gasta tudo que você tem em muitas coisas, inclusive na tua saúde, porque você trabalha para depois recuperar a sua própria saúde, e às vezes nem consegue mais, recuperar a tua família, e às vezes nem consegue mais, é ilusão. Por isso que a Bíblia diz: ao filho que serve ao Senhor, Deus lhe dá prosperidade, ao pecador ele dá trabalho, para que amontoe e no final ele perca tudo. Tem uma história que fala sobre o rei, o servo e os 10 cães. O rei tinha um servo que serviu a ele por 10 anos. Serviu a ele de todo o coração, irmão, trabalhando dia e noite. Sabe quando você trabalha assim para alguém, e aí você quer agradar aquela pessoa? Sabe, você já teve algum patrão assim que você vai tentar conquistar
a alegria do seu patrão, o reconhecimento do seu patrão, aí você trabalha dia e noite para agradar. Só que um dia que você falhar, você vai conhecer quem é o seu patrão, realmente. E aí esse servo, ele falhou, 10 anos. E sabe o que o patrão fazia com os servos, com as pessoas que o decepcionava? Ele tinha 10 cachorros, daqueles pitbull, aqueles cachorros ferozes, e ele jogava as pessoas aos cachorros, para que os cachorros matassem aquela pessoa. Era um homem assim extremamente mau do coração. E aquele servo falhou. Durante 10 anos ele fez a coisa certa, mas uma vez ele falhou. E aí o patrão disse: então lance ele aos cães. Ele fez um último pedido para o patrão. Disse: patrão, durante 10 anos eu lhe servi constantemente. Infelizmente eu falhei agora, e o Senhor vai dar cabo da minha vida. Mas por consideração aos 10 anos em que eu lhe servi, eu lhe peço 10 dias, para que eu possa viver, para que eu possa fazer alguma coisa que me agrade e que eu possa me despedir da minha vida. Se o Senhor puder, me conceda esse último pedido. E assim o patrão o concedeu. 10 dias de prazo, para que depois ele pudesse ser lançado aos cães. O que você faria nesses 10 dias? Cada um pode achar uma opção. Se você tivesse só 10 dias de vida, né? É uma coisa meio estranha. O que eu vou fazer nesses 10 dias de vida? O que eu vou aproveitar? Ele foi trabalhar. Ele pediu ao domador lá, ao cuidador dos cachorros, que ele queria cuidar dos cachorros. E durante 10 dias, ele ficou 10 dias alimentando os cachorros, cuidando deles, levando eles para passear, brincava, estava junto com eles. Depois dos 10 dias acabados, aqueles 10 dias de trabalho, então ele voltou na presença do rei. O rei disse: agora chegou a hora, lance ele aos cães. E assim ele foi lançado. Na mesma hora os cachorros correram, começaram a lamber a sua mão e brincar com ele, pular, e estar assim naquela diversão. E ele não foi morto pelos cães. O rei então disse assim: o que aconteceu? Ele disse: sabe o que é, rei? É que durante 10 anos eu te servi. E no primeiro erro que eu tive, você mandou me matar. Mas eu resolvi servir a esses cachorros, e eles estão reconhecendo o meu valor. Amados, isso nos dá uma reflexão de como é que você serve ao homem e como é que você serve a Deus. Deus não desampara, nunca vai esquecer daquele que fez a sua obra, porque o seu nome está escrito na mão de Deus. É isso mesmo, está na Bíblia. Ele escreve o seu nome na mão de Deus, né, irmão? Você leu isso na Bíblia? Leu? Que ele está me dizendo: eu li, pastor. Quando Deus estende a sua mão para abençoar, Ele vai ver lá o seu nome e vai se lembrar de você. Glórias ao Senhor. Eu costumo dizer esta frase aqui. Pode passar, irmão. Pode passar, irmão. Essa aí eu já li também. Eu costumo dizer essa frase aí. 1, 2, 3. Trabalhe para Deus e Deus trabalha para você. Em João capítulo 12, verso 26 diz: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Trabalhe para Deus e Deus vai trabalhar para você. Sirva ao Senhor e o Pai eterno irá te honrar. Glórias a Deus. Eu sou prova viva disso. Toda vez que nós trabalhamos para o Senhor vai lá e trabalha para a gente também, fazendo com que as coisas deem certo. Já parou para pensar que às vezes você tenta com as tuas próprias mãos, tenta e não consegue? Pois é, você precisa dobrar os seus joelhos, se render perante o Senhor, e aí o Senhor vai trabalhar por você. Eu me lembro que várias vezes, eu sou enfermeiro, eu tentava salvar a vida de alguém, eu não conseguia às vezes fazer a punção, porque eram coisas muito difíceis, paciente muito inchado, a gente não conseguia, e tinha que conseguir.
Eu me lembro que uma vez eu fui atender um homem chamado Pereirão. Ele era muito grande e ele estava 20 quilos acima do peso. E eu precisava pulsionar o braço dele para tirar o sangue e passar na máquina de hemodiálise. Só que ninguém conseguia. Aí eu me sentei lá, tentei várias vezes, não consegui. Se eu não conseguisse, ele iria morrer. Ele iria morrer. E aí naquela hora, eu disse: Pereirão, te acalma. Ele tinha problema mental. Eu disse: te acalma. Porque, mano, eu preciso conseguir isso aqui. Se eu não conseguir, tu vai morrer. Então, te acalma. Aí eu peguei e fiz uma oração. Eu disse: Deus, guia a minha mão, porque eu não consigo fazer isso, e eu preciso salvar a vida desse homem. Irmão, foi só uma, o sangue veio com toda. Esperamos conseguir, e nós saímos e conseguimos salvar a vida dele. Isso, irmão, é trabalho para Deus, e Deus trabalha para você. Eu peguei uma criancinha para fazer tratamento nela na época. Crianças não entendem aquele processo. Por que ela está passando por aquele processo de hemodiálise? E aí ela gritava, ela sempre gritava. Mas naquele dia não funcionou. No segundo dia não funcionou. No terceiro dia não funcionou. Ela iria morrer. E eu falei para ela, disse assim: filha, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós vamos tentar uma última vez, porque não tem mais o que fazer. Vamos orar. E você fique quieta. Irmão, eu nunca vi uma criança ficar tão quietinha, porque ela entendeu o que eu quis dizer para ela. Ela ficou quietinha, bem quietinha. Consegui. E eu vou lhe dizer que isso foram várias e várias vezes. Às vezes em cima de paciente grave, o médico tentando fazer naquelas emergências, e tentando colocar tubo, tentando fazer as punções, o médico não conseguia. Eu aqui do lado dele, fazia a minha oração. Não era eu que estava fazendo, era o médico, mas ele não conseguia. Talvez ele não pudesse orar, mas eu ia orar por ele. Eu dizia: Senhor, guia a mão dele, pum, e lá conseguia. Talvez ele dissesse: eu consegui com a minha força. Não conseguiu, eu orei por isso. Trabalhe para Deus, e Deus trabalha para você. Na igreja existe vários tipos de trabalho. Vamos passar aqui, irmão, rapidinho. Olha aí, em Coríntios fala sobre vários tipos de dons. Deus capacita você, meu irmão, traz um monte de dons para você poder fazer a obra do Senhor, seja profecia, variedade de línguas, interpretação de língua, palavra de sabedoria, que tanto se necessita hoje, meu irmão, no meio da igreja. Palavra de sabedoria, palavra que possa conduzir o povo da melhor maneira possível, que acalma a alma, que resolve problemas. Isso é um dom do Espírito Santo de Deus. Palavra do conhecimento, discernimento de espírito, para saber quando Deus está agindo e quando o diabo está agindo, meu irmão. Porque às vezes você pensa que é Deus que está fazendo, mas não é. Não é essa vozinha que você está ouvindo: larga tudo, para com tudo, vai cuidar da tua vida, vai fazer isso. Essa vozinha não é de Deus. Mas só quem tem o discernimento do Espírito sabe quando Deus age e quando Deus não age. Isso é tão importante na igreja, no dia a dia. Você percebe rapidamente quando tem o dom do Espírito, quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Dom de fé, curas e milagres. Oh, glória a Deus, que Deus possa lhe capacitar com algum dom desse. Glórias ao Senhor por isso. Eu oro para que Deus possa lhe batizar com o Espírito, que você tenha um encontro real com Deus e que a sua vida possa realmente mudar, como mudou na vida de Isaías. Além desses dons espirituais que estão no livro de Coríntios, pode passar, irmão. Tá bom? Tem também os de Efésios, que são os dons ministeriais, na sua própria palma da mão. Abra assim a sua mão assim, para você ver. Aí vai lendo lá comigo, para você poder decorar, entendeu? Os dons ministeriais. Com aqueles dons espirituais, Deus capacita você para fazer o ministério na igreja. Vamos lá, irmão. Primeiro, 1, 2, 3.
Todos esses são ministérios que a igreja tem e que você pode exercer. Sim, é verdade, os apóstolos, aqueles que são conhecidos também como missionários, que levam a palavra de Deus, que abrem igrejas, estão lá, irmãos profetas, aqueles que trazem a revelação de Deus. Não é aquele que vai adivinhar o CPF, não precisa adivinhar o CPF de ninguém, já tem no imposto de renda, é fácil de saber. Venham, que ele vai adivinhar o teu CPF. Onde já se viu que Deus quer saber o teu CPF? É só fazer uma consulta lá no imposto de renda. Deus quer lhe dar direção na palavra, revelação da sua palavra. É para isso que tem o ministério profético, os evangelistas, que é aqueles que expandem a palavra de Deus, que pregam. Tem amigos agora que vieram, conhecidos de vocês estão exercendo isso, levando uma palavra evangelística. Pastor é aquele que cuida das ovelhas, que fica no lugar, cuidando das almas. E por fim, os mestres, aqueles que trazem a palavra revelada do Senhor. Mas tem mais, pode passar, irmão. Tem profecia, tem o serviço, tem o ensino, tem a exortação, a contribuição. É verdade, tem pessoas que têm o dom de contribuição, elas dão porque gostam, elas ofertam, contribuem porque gostam. É um dom do Espírito Santo de Deus, um ministério. Sabe quando a pessoa vai dar uma oferta? Ela dá a oferta, mas assim meio, não era para dar, entendeu? Não estou contente para dar. Ela dá do que sobra, entendeu? Daquele centavo, dos R$2. Mas tem gente, irmão, que quando vai dar, ele dá com alegria. Ele dá porque gosta, ele gosta de ajudar, ele gosta de ajudar as pessoas, de contribuir com as pessoas. Ele se sente bem fazendo isso. É como se fosse melhor para ele fazer isso do que o outro. Ele doa, mas quem recebe é ele no coração. Existem essas pessoas, esses são os dons de contribuição. E misericórdia é aquele que está sempre disposto a ajudar. Pode passar, irmão. Namorado do Espírito também tem um monte de ministério que você possa exercer a sua fé. Tem vários, tá bom? Ainda tem outros que vão estar surgindo e que eu não consegui colocar aí todo mundo. Tem ministério de jovens, de mulheres, de miúdo, boas-vindas, evangelismo, adolescente, dança, discipulado, comunicação, intercessão, os irmãos que ajudam, missões, casais, louvor. Ainda tem mais. Todos eles você pode fazer uma obra ao Senhor. Mas hoje em especial, domingo que vem eu vou continuar essa pregação. Eu queria falar do ministério social da igreja. Vem cá, irmã, em nome de Jesus, eu queria fazer um desafio, um convite. Pode passar, irmão, aí, para que você possa, pode subir, irmão, para que você possa exercer a sua fé através do ministério social da igreja. Durante muito tempo, quando o povo de Israel saiu daquela terra e foi para o Egito, eles ficaram em torno de 400 anos fora da terra. E quando eles voltaram, que eles saíram do Egito e voltaram para a terra já estava ocupada e já tinha outros povos, e eles tiveram que lutar para que a terra pudesse voltar a ser uma terra aonde eles pudessem morar. Durante muito tempo a morada do Espírito ficou parada por pandemia, por problema de visão e conflitos. E aí então, meus irmãos, a terra foi ocupada no coração de vocês. Vocês começaram a fazer muitas coisas, foram fazer seus cursos, foram ocupar seu tempo, foram fazer um monte de coisa. Então hoje a terra do coração, ela está ocupada. Mas eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para retomar esta terra, para que a terra pudesse novamente ser frutífera, para plantar a semente e colher o fruto para a glória e para a honra do Senhor. O ministério social da igreja, ele tem uma função muito importante. Ele que toma conta de toda a nossa área social da igreja. Ele que embeleza essa casa. Ele que faz com que esta casa possa ser bela. Você chega aqui na igreja e você diz assim: ah, bonito a igreja. Eu já vi várias pessoas aqui falarem isso. Quem concorda comigo, diga amém. É bonito esse local, né? Entendeu? Não era assim não, irmão, era bem feio. Mas é o ministério social que trabalha nos nossos casamentos. É o ministério social que toma conta dos nossos aniversários.
É o Ministério Social também que deve tomar conta da limpeza. Hoje quem está tomando conta é o pessoal dos Boas-Vindas, mas é ele que toma conta da limpeza. É ele que também vê as necessidades, as cestas básicas, os cursos, toda essa obra social fica a cargo do Ministério Social. Porém hoje, esse ministério ficou parado há muito tempo, a gente está querendo retomar ele. E eu preciso de mão de obra. Eu preciso que você possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei qual é o teu talento, eu não sei a sua disposição, mas se você quiser trabalhar conosco, eu estou convidando você a fazer parte do Ministério Social da Igreja Morada do Espírito. Durante muito tempo esse ministério era cheio de pessoas, cheio de pessoas. Porém, a terra ficou ocupada, com muitos afazeres, e hoje ela praticamente está sozinha, né, irmã? Quem ajuda você é a irmã Ericarla, Adriane, Jaqueline, Carol, as pessoas que estão assim um pouco mais próximas. Eu queria chamar essas pessoas para que nós possamos consagrá-los aqui, as que estão aqui, e vá lá para você. Eu quero convidar você a participar do Ministério Social da igreja. É tempo de se levantar e fazer alguma coisa para o Senhor. As pessoas que eu citei, por favor, subam aqui. E eu quero convidar agora mais pessoas que queiram participar aqui conosco, que queiram nos ajudar em todo esse processo. Dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto a fazer a obra. Pode subir aqui, porque nós queremos orar por vocês. Poucos homens, a gente precisa de homens porque às vezes o trabalho é árduo, é forte, tem que subir, tem que fazer as coisas, e assim, dá para se ver que o único homem não é muito alto. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Então, já temos mais altos agora, né, irmão? Glória a Deus, amém. Irmã, a senhora está sozinha, agora a senhora está com uma equipe grande, amém? Ainda vem mais uma aí, glórias ao Senhor Jesus, amém. Eu lhe prometi que a gente ia recomeçar. Esses são o seu povo, amém? Em nome de Jesus, estenda suas mãos em nome de Jesus Cristo para cá. Deus, eu vos abençoo, meus irmãos. Deus abençoa meus irmãos. Ó Deus, para que eles possam fazer essa luta, nessa batalha, e que o Ministério Social possa ser uma bênção na casa do Senhor. Que nunca mais se esqueça um aniversário de um membro da Igreja Morada do Espírito. Que nunca um membro da Igreja Morada do Espírito passe fome, passe necessidade. Nunca um membro da Morada do Espírito não tenha um prato para comer. Ó Deus, que essa casa sempre esteja limpa, organizada, porque Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos estar sempre cuidando da Tua casa, para que a nossa vida possa estar abençoada. Deus, abençoe nossos casamentos, abençoe, Deus, ó Pai, nossos eventos, abençoe também nossas programações externas, que possa a igreja ser relevante nesta comunidade, nesta sociedade. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Assim seja, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Domingo que vem eu vou continuar, porque tem muitos outros ministérios. Tem o Boas-Vindas, tem o Comunicação, tem o Miúdo, que a gente quer levantar, sabe, colocar assim de pé. Tem muito trabalho para fazer. Mas por hora, eu quero encerrar a minha palavra dizendo assim para você: trabalhar para Deus é uma das melhores coisas que pode existir sobre a face da terra, porque o nosso pagamento não é em dinheiro, mas é em amor. Tudo passa, mas o amor jamais acaba. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.